Graça e paz, povo de Deus, povo amado do Senhor Jesus. Já veio aqui com a leiturinha de mais uma palavra ao seu coração. Abra sua mente e o seu coração e receba do Senhor essa mensagem, amém? Mensagem essa que se encontra lá no livro de Lucas, capítulo 6, versículo do 17 ao 26. Ouça o que fala essa mensagem diretamente ao seu coração. Ouça o que fala essa mensagem e o que ela quer falar ao seu coração. O sermão da montanha. E descendo com ele, parou no lugar prânio. E também um grande número de seus discípulos e grande multidão do povo de toda a Judéia e de Jerusalém e de conta marítima e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinha vindo para o enviar, para o ouvir e serem curados das suas enfermidades. Como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhes, porque saía dele virtude, que curavam todos, e levantando ele os olhos para os céus, para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurado vós os pobres, porque vós é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vós aborrecerem, e quando vós separarem, e vós injuriarem, e rejeitarem o vosso nome, como mal por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Pois assim faziam seus pais aos profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes o vosso galardão, a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vós lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Glorificado seja Deus, para todo o sempre. Queridos, amados amigos, irmãos, já quero eu aqui neste momento pedir a você que ouviu essa mensagem até aqui, seja um evangelista também. Evangelize através do compartilhamento do meu vídeo, de um vídeo de outro irmão. Seja um evangelista quando você compartilha um vídeo, um louvor, uma palavra, uma oração. Você está evangelizando também. Seja um evangelista. Evangelize, porque a palavra de Deus diz: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. E quando você compartilha o meu vídeo, o vídeo de um outro irmão, de uma outra irmã, de um pregador, de um pastor, um cantor, uma cantora, você está evangelizando. E nessa mensagem nós vamos ver aqui que a palavra vem falar de bem-aventurado.
palavra-chave dessa mensagem é bem-aventurado. Bem-aventurado é você que ouve essa mensagem e compartilha e divide o pão com outra pessoa. Quantas pessoas têm famintos da palavra de Deus, que têm vontade de ouvir e não ouçam? Quantos presos têm necessitando da palavra? Quantas pessoas nesse momento estão aí no mundo da droga, da prostituição, do álcool, necessitando deste pão chamado o pão da vida, a palavra de Deus. E nessa mensagem nós vamos ver e ouvir o Senhor sempre falando de bem-aventurado. Bem-aventurado somos eu e somos você. Que não vimos a Jesus, mas nós cremos que Ele fez e faz e continuará fazendo milagres e maravilhas na minha vida e na sua vida, na minha casa e na sua casa, na minha família e na sua família. Nós vamos ver Jesus fazer, porque a palavra de Deus se cumprirá aqui na terra. Lá no versículo 20 dessa mensagem, nós já vamos ouvir a mensagem falando. Ouça o que fala. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, diziam: bem-aventurado, bem-aventurado, vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Então ser pobre não é um defeito, é bem-aventurado ser pobre. Nós não somos bem-aventurados como somos pobres de espírito. Quando nós somos pobres de amor, aí nós não somos bem-aventurados. Mas quando nós somos pobres, mas nós amamos o nosso próximo. Quando nós somos pobres materialmente, mas nós somos ricos espiritualmente. Então não deixe que a pobreza tire de você o mais importante, o mais especial, que é a bondade de Deus que está plantada no seu coração. Ser pobre não é defeito. Ser pobre não é você ser um nada, um zero à esquerda. Ser pobre é simplesmente você aceitar aquilo que o Senhor tem te dado. Se você hoje tem só o arroz, ou tem só o feijão, ou tem só um ovo para comer, dê graças a Deus. Porque muitos são aqueles que têm tudo, mas não têm o mais importante na vida, que é Jesus Cristo. Talvez hoje o meu celeiro esteja vazio. Talvez hoje... Talvez não, com certeza, eu não tenho uma conta bancária gorda. Você talvez também não tenha. Mas nós temos o mais importante, que é a alegria de contemplar, de levar essa mensagem ao coração de alguém que necessita. Porque somos bem-aventurados quando nós fazemos a vontade do nosso Criador, não para nos engrandecer, mas para nós engrandecer aquele que nos tirou da lama e colocou na rocha. A palavra vem falar aqui. Vós que chorais, quando os homens vós aborrecerem. Os discípulos de Jesus devem folgar e exultar, quando por causa da sua fidelidade a Cristo e aos seus
padrões divinos são criticados e desprezados. A perseguição por causa da justiça comprova que esses discípulos estão em verdadeira comunhão com o Senhor, pois o próprio Jesus também era odiado e maltratado pelo mundo. Quantos de nós temos aí passado por determinadas situações, por determinadas rejeições? Nós vemos as pessoas nos rejeitar claramente. Nós vemos pessoas que deveriam acolher, são as que primeiro rejeitam. Tem pessoas que falam do amor de Deus, fala tanto do amor de Deus, mas rejeita o humilde, rejeita o pobre. E não era para ser assim, não é para ser assim. A palavra de Deus vai dizer, ainda no versículo 6, não me lembro se lá no versículo 28, a palavra vai dizer que bendizei aos que vós maldiz e orai pelos que vós calunia. A palavra de Deus também vai dizer, no versículo 32, e se amardes aos que vós amam, que recompensa tereis também? Os pecadores amam aos que os amam. Porque se nós for amar quem nos ama, é muito fácil. Mas a palavra de Deus está dizendo assim, que bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados sereis quando os homens vós aborreceres e quando vós separarem e vós injuriares e rejeitar o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Bem-aventurado é todo aquele que é rejeitado, que é pisado, que é caluniado pelos homens. Porque o Senhor está vendo a minha luta, a sua luta. O Senhor sabe das lutas, das batalhas que eu tenho travado. O Senhor sabe das lutas e das batalhas que você tem travado contra o inimigo, contra a sua própria consciência, contra a sua própria fraqueza. Muitas das vezes nós somos tão falhos, tão fracos, mas nós não temos força de sair sozinho daquele lamaçal de pecado. Nós não temos força. E muito menos, tantas vezes, nós buscamos força naquele que pode nos dar força. Por isso que nós continua fraco. Por isso que nós continua falho, que nós não buscamos verdadeiramente força aonde nós podemos achar. Muitas das vezes nós se acomodamos com as nossas fraquezas, nós se acomodamos com as nossas falhas. Nós não buscamos verdadeiramente força onde devemos achar. Lá no versículo 23, a mensagem vai dizer: folgai nesse dia e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim fazia os seus pais aos profetas. Muitos adoravam homens. Muitos adoravam imagem, como hoje ainda tem muitos que adoram imagem. Estão todos aí como nos dias de Noé, casando, bebendo, fumando, se drogando, se prostituindo. Estão todos aí fazendo aquilo que tem vontade.
fazendo tudo aquilo que tem vontade. Mas a palavra de Deus, ela vai se cumprir, como nos dias de Noé. O Senhor autorizou a Noé fazer a arca do Senhor. Noé começou a fazer a arca e pregar que Jesus ia voltar, e pregar que haveria um dilúvio na terra. Como hoje nós ouvimos falar da volta de Jesus e muitos dizem, desde pequeno que eu ouço os crentes falar que Jesus vai voltar. Mas se você analisar, todo dia Jesus volta para alguém. Todo dia, todo instante, toda hora, Jesus volta para alguém. E sabe por que Jesus não voltou para mim nem para você ainda? Porque Ele está esperando eu e você se converter verdadeiramente de coração. Ele está esperando nós se converter. Mas, irmão, você está pregando a palavra e está dizendo isso? Sim. Eu tenho que me converter todo instante. Todo dia eu tenho que me converter ao meu Deus. Irmão, mas você levantou a mão e disse que é crente? Sim, eu sou servo do Senhor. Mas todo dia eu tenho que vigiar, todo instante, toda hora eu tenho que vigiar, eu tenho que orar, eu tenho que buscar a face do meu Deus. Todo instante eu tenho que me converter para que o inimigo não venha tomar o lugar do meu Deus na minha vida. Por isso que eu tenho que me converter. Por isso que eu tenho que estar convertido verdadeiramente no meu Criador. Porque eu sei de onde Ele me tirou. E eu tenho certeza que você sabe. Você sabe de onde o Senhor te tirou. Você sabe as maravilhas que o Senhor tem operado na sua vida. Você sabe o charco de lodo que você vivia, que você viveu. E hoje você vive aí sossegado, na paz, em paz. Mesmo não tendo aceitado Jesus ainda como Senhor e Salvador da tua vida, se você analisar os bens que o Senhor tem feito na sua vida, é grande. São grandes os bens que o Senhor fez na sua vida. Porque a bondade do Senhor é grande. O versículo 23, a palavra diz, assim fazia os seus pais. Israel, muitas vezes, rejeitou a mensagem dos profetas de Deus, como hoje não é diferente. Hoje a rejeição talvez é mais do que naquele tempo. Naquele tempo não tinha a comunicação que tem hoje. Naquele tempo eram poucas aldeias. Hoje o mundo está conectado com o mundo. Acontece algo lá em outro país, agora, daqui a um minuto, já está esparramado em todas as redes sociais o acontecimento daquele país. A comunicação é rápida. Naquela época, não. A comunicação era mais lenta. Hoje, não. A palavra de Deus está sendo anunciada em uma rapidez tão grande. Eu deixo essa mensagenzinha aqui e posto no YouTube. Quando eu acabo de postar há pouco tempo, eu já vejo lá alguém comentando ou deixando o seu amém. Ou se não, entrando no meu WhatsApp, no meu Facebook, no meu Instagram, dizendo parabéns, irmão, pela palavra de hoje. É numa rapidez tão grande. Mesmo assim vai ser a vinda do Filho do Homem, vai ser no piscar de olhos. E o Senhor diz, e o Senhor fala, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor também diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Lembre-se que você não chegará a lugar algum aí no álcool, na droga, na prostituição. O lugar que você vai chegar é a dor, é o sofrimento, é o desprezo. Mas em Jesus Cristo nós alcancemos aquilo que nós não imaginávamos alcançar.
Em Jesus, nós obtemos amor, paz, perdão e a alegria de perdoar. Porque não só o perdão, mas perdoar e se perdoar. Muitas das vezes nós dizemos que perdoamos alguém, mas volta e meia nós estamos lembrando, então nós não perdoamos. Nós apenas falamos da boca para fora. Como o pró envia, como o proles envia profetas, com o propósito de conclamar tanto os líderes como o povo a uma vida de retidão e de fidelidade a toda a Escritura e a separação do mundo, as igrejas da atualidade podem agir como Israel no padrão, rejeitando as palavras dos seus profetas e perdem as bênçãos divinas e a salvação, ou podem acatar a mensagem de Deus, afasta-se do pecado, aprofundar na sua lealdade a Deus e continuar como povo de Deus. As igrejas que rejeitarem os fiéis profeta de Deus que expõe a sua palavra acabarão sendo rejeitados pelo próprio Deus. Todo aquele que rejeitar será rejeitado. Todo aquele que caluniar será caluniado. Todo aquele que desprezar será desprezado. Porque nós somos bem-aventurados, meus amados, porque nós não vimos a Jesus, mas nós cremos que Ele fez e faz maravilha ainda. Nesse ponto referente aqui ao versículo 23 do capítulo 6 de Lucas, a palavra vai dizer que a lealdade a Deus é continuar. A igreja que rejeitar os fiéis profetas de Deus, que expõem a sua palavra, acabarão sendo rejeitados pelo próprio Deus. Porque a palavra vai dizer que se confessar, ele confessa. Se amar, ele ama. Se rejeitar a Deus, ele te rejeitará também. Então não rejeite. Nós vemos quando nós vamos levar a mensagem para alguém, as pessoas dizem, eu já tenho Deus. Se você tiver Deus, mas você não aceitar o Filho dele como o Senhor e Salvador da sua vida, a própria palavra está dizendo que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Se você tem Deus, mas você não aceitar Jesus, então será que a palavra de Deus está mentindo que ninguém vai ao Pai senão por ele, por Jesus Cristo? Como é que você diz que tem Deus e não aceita Jesus Cristo? Como é que eu digo que eu tenho Deus e eu não aceito verdadeiramente o meu Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida? Eu já aceitei a Jesus, mas eu preciso todo dia colocar em prática. Não é só aceitar a Jesus, é eu colocar em prática. É eu servir a Ele verdadeiramente. Os quais rejeitaram a autoridade absoluta da palavra de Deus, alegam ter autoridade idêntica à palavra de Deus, que sua revelação é infalível e que seus
ensinos estão incertos de julgamento das igrejas. Tais falsos profetas devem ser totalmente rejeitados. Muitos vão ser rejeitados, porque são falsos profetas. Muitos vão ser rejeitados por não cumprir aquilo que o Senhor manda. Na verdade, são poucos os que cumprem. Mas nós, como servo de Deus, como serva de Deus, você aí como serva de Deus, como servo, é mesmo que nós façamos, ou pelo menos se esforce verdadeiramente, para não ficar tão claramente que você apenas é uma pessoa que vai para a igreja, mas você não cumpre com os mandatos do nosso Criador, daquele que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Às vezes eu estou indo para a igreja todos os dias, mas eu não estou sendo igreja, mas eu não estou sendo servo, eu não estou sendo ovelha como o Senhor quer que eu seja, uma ovelha de um rebanho só, uma ovelha que perdoe, que ama, que estenda a mão. O que nós vemos mais são pessoas que querem acolher, quero colheita, mas não estendem, mas não plantam. Querem colheita, mas não querem plantar. Tem muitos que querem colher, mas nós vemos que o plantio dele é pouco. Nós vemos que o plantio deles é em terra seca, é em meio aos espinhos, é em meio aos pedregais, que não tem raiz e muito menos dará frutos. Muitas das vezes os frutos que são dados aqui na terra não é, muitas das vezes não, a realidade, os frutos que são dados aqui na terra não é de homem, sim, é a palavra de Deus que transforma, é o Espírito Santo que transforma. A nossa intenção, a minha intenção é levar essa mensagem ao coração de alguém. E se você ouvir e crer nessa mensagem lá em Lucas, capítulo 6, versículo do 7 ao 26, você vai verdadeiramente receber o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Mas não é porque não. O Senhor está apenas me usando para que eu leve essa mensagem, o trabalhar na sua vida do Espírito Santo. Que eu não venha e que homem algum venha se gloriar. Aí eu ganhei uma alma para Jesus, não. O Espírito Santo de Deus que trabalhou na vida daquela pessoa, através do abrir da minha boca, ele se converteu e aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O versículo 24 ele fala: mas ai de vós rico, porque já tendes a vossa consolação. Jesus está falando a respeito daqueles cujo propósito, felicidade ou alvos na vida consistem principalmente em coisas materiais ou na busca de grandes riquezas. É por isso que o Senhor diz que o pobre é bem-aventurado. Lá no versículo 20. No versículo 20 a palavra vai dizer: bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Às vezes eu sou pobre
de bens materiais, mas eu sou rico para com Deus. Seja rico para com Deus também. Lá no versículo 26, a mensagem vai dizer: ai de vós quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Ai de vós, ai de mim, ai de você. Porque nós devemos engrandecer a Deus. Nós devemos louvar a Deus, nós devemos exaltar a Deus e não aos homens. O ponto referente ao versículo 26. Quando uma grande parte do mundo incrédulo falar bem do crente ou de um professor, ministro de Deus, isso pode indicar que ele não é um verdadeiro seguidor de Cristo, pois os falsos profetas sempre gozam de popularidade junto àqueles que não são leal a Cristo. O profeta ou ministro que serve não são leal a Cristo. O profeta ou ministro que servem a Deus passará pelas mesmas coisas que Cristo, sua vida e mensagem entrarão em conflito direto com os pecadores dos ímpios, com os pecados dos ímpios, e então será por eles rejeitado. Eita glória, aleluia, Deus! É por isso que essa palavra vem falar: bem-aventurado sois vós quando for caluniado, quando for perseguido, quando for pisado, quando for maltratado, machucado, bem-aventurado sois vós. Oh, aleluia, glória a Deus. Tu sois um bem-aventurado porque neste momento não tem tantas coisas. É chamado de pobre. Tu sois bem-aventurado porque sois pisado. Tu sois bem-aventurado por ser caluniado. Tu sois bem-aventurado por ser chicoteado por causa da palavra de Deus. Tu sois bem-aventurado por causa das pessoas que te caluniam, que te pisam, que te maltratam. Sem motivo, e você diz, mas por quê? É porque o brilho que existe em você, o brilho do Espírito Santo incomoda o inimigo da tua alma, das nossas almas. É por isso que você está sendo chicoteado, está sendo chicoteada, está sendo pisada, está sendo pisado. Amém? Fique com esta palavrinha, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Pai querido, Pai maravilhoso, Deus da glória, Deus Pai, Deus eterno, na tua presença, meu Pai, eu me encontro para te agradecer, meu Pai, por essa mensagem. Leva essa mensagem, ó Pai querido, ao coração de alguém que neste momento está necessitado. E que essa palavra leve conforto àquela pessoa que está sendo caluniado, que está sendo desprezado, que está sendo pisado, que está sendo maltratado. Leva, Pai querido, essa mensagem até essa pessoa e transforma ela para a honra e a glória do teu nome. O Senhor sabe a transformação que o Senhor fez na minha vida, meu Pai, então faça nesta pessoa mais e mais do que o Senhor fez e faz na minha vida. Para que ela entenda que o Senhor é Deus, que o Senhor é santo e que o Senhor é bom e perdoa todos os pecados. Pai querido, chega nos presídios, chega no lado dos idosos, chega nos hospitais, chega nas casas onde tem enfermidade, chega nas casas onde tem separação, meu Pai querido, meu Pai amado, Deus da glória. Chega na vida daquele homem, daquela mulher que se encontra distante da tua presença, meu Pai. Oh, papai querido, chega na vida dos meus vizinhos de frente, de lado, de fundo, abençoa os meus vizinhos.
Abre porta de emprego. Pai amado, Pai maravilhoso, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos proteger, nos fortalecer, porque até aqui temos dado graça, Pai. Chega nos países vizinhos, nos estados vizinhos, na cidade vizinha. Chega, Pai, curando e libertando a todos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.